Isso tem um valor muito grande, porque possibilitam a prevenção, possibilitam a modificação de hábitos de vida, reduzindo fatores de risco e outras funções como o apoio ao diagnóstico e definição, muitas vezes, de diagnóstico, como a medicina personalizada que a gente tem hoje. Todos esses fatores contribuíram para elevar o valor dos nossos serviços. Dada a consolidação, a criação de hubs, a automação nesses hubs e aí o aumento da eficiência e da assertividade na execução dos exames, boa parte do desafio do setor está na logística da fase pré-analítica, né? Quer dizer, boa parte do sucesso do processo como um todo, já que vários outros parâmetros estão muito bem, evoluíram muito, tem muita automação, aí tem muita tecnologia, né? A logística da amostra chegando ao hub de processamento, digamos assim, não sei se é exatamente o termo, é absolutamente fundamental. É um periódico que tem publicações científicas muito valorizadas. E um dos dados do Lancet é que 47% da população em vários países não tem acesso ao diagnóstico laboratorial. 47%. E não é por outra razão que a Organização Mundial da Saúde já publicou por mais de uma vez uma lista de exames essenciais. E esses exames, eles estão recomendados aos países membros da Organização Mundial da Saúde, de modo que eles sejam oferecidos à população. Bem-vindos ao Sinapse. Hoje vamos tratar de diagnóstico como infraestrutura estratégica de saúde. Vamos discutir o presente e o futuro da medicina diagnóstica no Brasil, os impactos da consolidação de mercado, os desafios da sustentabilidade, tecnologia e a integração da cadeia. Para isso recebemos uma das vozes mais influentes do setor, o Dr. Wilson Skolnick, executivo do Grupo Fleury e diretor da Abramed. Seja muito bem-vindo, Wilson. Muito obrigado, Felipe e Gustavo, pelo convite aqui da Luft. É um prazer estar aqui com vocês. Conhecendo mais a Luft agora, que é um braço aqui de healthcare importante, e eu diria que fundamental para nós que atuamos na área de medicina laboratorial e também de medicina diagnóstica amplamente. Eu sou médico, eu sou patologista clínico, e existem duas especialidades médicas que se confundem um pouquinho. Existe a patologia, os anatomopatologistas são os médicos que estudam tecidos, biópsias, peças cirúrgicas. E nós, os patologistas clínicos, estudamos líquidos biológicos, marcadores, são quantificados e identificados de modo que a gente possa apoiar muitas decisões médicas. E hoje, os dados originados em laboratórios clínicos apoiam, com certeza, mais de 70% das decisões médicas. Nós atuamos em várias fases dessa cadeia de cuidados em saúde. Eu presidi a minha sociedade médica, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, por 2 mandatos diferentes, e hoje continuo como diretor na área de relações institucionais. Nós somos poucos especialistas, cerca de 1.200 no país, e por isso que as diretorias, às vezes, lá se repetem um pouquinho. E por conta do meu vínculo com o Grupo Fleury, eu represento Fleury em alguns conselhos de entidades setoriais. O nosso setor se profissionalizou muito nas últimas décadas, e a questão da representatividade setorial se tornou um fator muito importante, porque nós éramos, cá para nós, um pouco amadores, e o mundo não respeita muito o amadorismo. A gente tem aí muitos exemplos de setores muito estruturados, bem representados, que conseguem influenciar em políticas públicas e na valorização de cada um dos setores. Então, eu represento o Fleury no conselho da Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. A Abramed, com seus associados,
só para vocês terem uma ideia, representa mais de 80% dos exames realizados na saúde suplementar aqui no Brasil. Então, são grupos muito importantes. Eu estou também no conselho do Sindiosp, da FESaúde, aqui em São Paulo. É o Sindicato de Clínicas, Laboratórios e Hospitais do Estado de São Paulo. E como o Fleury tem também um braço em saúde digital, eu estou no conselho da Saúde Digital Brasil, que é uma entidade também que atua representando muitas empresas que atuam em saúde digital. Então, basicamente, esse é um resumo aqui que acaba dando uma ideia de onde eu transito e de onde eu participo mais. A partir desse número de que 70% das decisões médicas são tomadas com base em exames e, de alguma forma, em algum tipo de diagnóstico, o segmento de diagnóstico, ele é considerado, ele é percebido como uma infraestrutura estratégica para o país? Ou não? É percebido como um serviço de apoio não tão relevante? Essa sua pergunta é muito interessante, porque, historicamente, os laboratórios clínicos eles eram usados para identificar o mau ou bom funcionamento de muitos órgãos, né, do nosso organismo. Então, os biomarcadores serviam para isso, para saber se o fígado funcionava bem, e assim como outros órgãos. Isso tudo por meio de identificação e quantificação de biomarcadores, enzimas e outras moléculas. Hoje, a gente tem novas tecnologias, novos recursos que possibilitam que a gente identifique marcadores em nível molecular. Então, a biologia molecular e todos os outros métodos, como espectrometria de massa, eles possibilitam diagnósticos muito mais precoces, ou seja, a importância da medicina laboratorial cresceu muito, porque nós conseguimos apoiar as decisões antes exatamente de que as doenças se manifestem. Isso tem um valor muito grande, porque possibilitam a prevenção, possibilitam a modificação de hábitos de vida, reduzindo fatores de risco e outras funções como o apoio ao diagnóstico e definição, muitas vezes, de diagnóstico, como a medicina personalizada que a gente tem hoje. Todos esses fatores contribuíram para elevar o valor dos nossos serviços. De certa forma, claro, contribui para a saúde do paciente no final, a precisão do diagnóstico e leva a um tratamento mais adequado, imagino. De certa forma, reduz desperdício na cadeia como um todo, não? Essa precisão encurta o caminho para um tratamento adequado? Sim, a questão da precisão é fundamental no setor onde nós trabalhamos. Ninguém quer receber um resultado de exame errado. Claro. Afinal, para que ele vai servir? Apenas para ineficiência do setor. E o setor já carece de recursos. Mas vamos lembrar que, há décadas atrás, né, eu que sou filho de patologista clínico, meu pai era médico patologista clínico, e eu costumo dizer que eu entrei em laboratório de fraldas ainda, né, sentindo aquele cheirinho de laboratório. E eu assisti o meu pai pesando sais químicos, preparando seus próprios reagentes, e os patologistas, na época, eles eram considerados verdadeiros cientistas. Alquimistas. Alquimistas, usando aquelas balanças que na época a gente chamava de balança de precisão, Sim. mas hoje são absolutamente obsoletas. Então, hoje nós temos instrumentos analíticos muito precisos. A automação chegou no nosso setor, no Brasil, na década de 70. Então, isso possibilitou que nós realizássemos um volume de exames muito maior, atendendo um número maior de pacientes, dando respostas mais rápidas, e os resultados hoje são muito mais precisos, reprodutíveis. A gente costuma usar o termo de exatos, né? Porque a exatidão dá uma noção do resultado verdadeiro, e é disso que os médicos precisam para tomar as suas decisões. Então, isso dá muito valor, de novo,
aos nossos serviços. E eu acho que cabe mencionar também que, como nós todos sabemos, hoje a população envelhece, não é? Isso é um desafio para os sistemas de saúde, porque os cálculos atuariais nem sempre consideraram Uhum, que todos nós viveríamos por tanto tempo, uhum. né? Isso tem trazido impactos para a previdência social, né? Eu estava me transportando por um táxi e o próprio motorista, para mim, numa conversa, mencionou: eu não sei até que ponto a previdência do governo vai sobreviver. Até quando nós teremos isso, não é? Ainda sobrevive com dificuldades. Com cada vez mais a tecnologia avançando, novos medicamentos, novas drogas que possibilitam essa questão da longevidade, tratando especificamente desse tema, eu acho que tem caminho aí pela frente, né? Sem dúvida, Gustavo, isso conecta muito com o nosso setor, porque para você gerenciar doenças, e nós sabemos que as pessoas aqui no Brasil envelhecem, mas envelhecem portando no mínimo 2 doenças crônicas. Uhum. E como é que a gente gerencia tratamento, o mesmo diagnóstico e tratamento de doenças crônicas? Os exames de laboratório, eles ajudam muito a conduzir o gerenciamento desses tratamentos. Então, isso nos dá uma ideia e justifica, por outro lado, que o volume de exames cresce cada vez mais, não é? Então, nós precisamos de insumos, precisamos de cuidados para que os resultados sejam confiáveis. E aí é que eu fiz uma conexão com o trabalho que vocês executam, né? Da logística. Porque, para vocês terem uma ideia também, isso é uma particularidade do nosso setor, que pouca gente sabe, a não ser quem atua no próprio setor. Hoje, com essa precisão e com os recursos que nós temos, a maior parte dos erros em exames de laboratório, eles acontecem na fase pré-analítica, ou seja, antes dos materiais que precisam ser analisados chegarem no nosso setor, no nosso laboratório, onde as análises serão processadas. E elas são processadas com muito rigor, né? E com o apoio desse instrumental que nós temos. Mas se não houver um cuidado pré-analítico, eu digo de embalagem das amostras, de manutenção, identificação, manutenção das temperaturas apropriadas, esses exames certamente terão resultados errados, né? Por isso que, quando as amostras chegam hoje nos laboratórios, é feita uma análise muito fina da rastreabilidade até esses materiais terem chegado às nossas centrais de processamento. O que aconteceu com esses laboratórios? A temperatura variou até que eles chegassem? Será que essas embalagens foram violadas de alguma maneira? Tudo isso é verificado e eles não chegam a ser analisados se não houver uma sinalização de que tudo foi, de alguma maneira, cuidado de modo que esses materiais não tragam risco para a fase analítica. Para ser analisado. Exatamente. Eu diria até que antes da coleta, o preparo dos pacientes também é essencial. Ele é pré-analítico, não é? E aí cabe uma boa instrução dos médicos assistentes para que o paciente se prepare adequadamente para o exame. Que é o famoso preparatório de exame, jejum. Exatamente. Não faz isso, tem não jejum faz aquilo. para alguns exames. Não faz exercício. Não faz... A suspensão de medicação, que podem interferir nos resultados. E aí o paciente se apresenta nos laboratórios. E aí a nossa responsabilidade cuidar da logística de modo que, depois que os exames forem identificados e bem acomodados nas suas embalagens, que eles cheguem de forma segura às centrais analíticas. É bom mencionar também que hoje todos os exames de média e alta complexidade não são realizados por pequenos e médios laboratórios. Muitas vezes eles não têm recursos humanos capacitados, outras vezes não têm capital para investir em instrumentos analíticos, né, que são de média e alta complexidade.
Então, esses materiais acabam viajando, Quarteiriza. terceirizados, terceirizam, e os laboratórios de apoio, aqui no Brasil, como em outros lugares do mundo, em outros países, cumprem um papel muito importante para a saúde pública, de modo a propiciar o acesso a esses exames que não seriam realizados em interiores, por pequenos laboratórios. Eu acho que para o público geral que pode estar nos assistindo e não conhece exatamente esse mercado, essa informação de que não necessariamente onde você foi ao teu laboratório e coletou a amostra, onde a amostra será de fato analisada. É disso que a gente está falando, certo? Isso. Você vai num local, você vai fazer a coleta de amostra do que você precisa examinar, e essa amostra precisa ser levada em condições específicas de controle de temperatura, de umidade, para um centro onde ela será de fato processada e analisada, né? Ou que cresceu muito hoje em dia, pelo menos nos grandes centros, ou aqui, especificamente em São Paulo, eu sei que tem muito, cresceu muito, é a domicílio. coleta em casa, Sim, né? sim. O paciente Depois se da prepara. É o meu pandemia. modal preferido. É o meu também. É o coleta em casa. Isso É o meu dá também. muito conforto, né? Nós tivemos que nos adequar para prestar esse serviço desde a pandemia. Certamente a pandemia impulsionou demais e hoje esse é um referencial até para a publicação de resultados, o crescimento do atendimento domiciliar. Agora vejam, hoje nós temos cerca de 18 mil laboratórios no Brasil. E muitos desses laboratórios atendem ao SUS nesses interiores. Então, esse mecanismo de terceirização e o papel dos laboratórios de apoio é fundamental Extremamente para atender essa população que está no interior do Brasil ou está em rincões inacessíveis. Hoje, muitas amostras são transportadas aí no interior da Amazônia em barcos que viajam, às vezes, mais de um dia, Sim. até elas chegarem em algum lugar onde são transportadas por via aérea. E hoje a gente usa até drones, não é, para transportar amostras dentro de algumas regiões. Como que o mercado brasileiro se posiciona no mundo, assim, em termos de relevância, infraestrutura, disponibilidade? O Brasil é vanguarda Eu no diria que diagnóstico? sim. Hoje nós temos laboratórios que atuam e têm os mesmos recursos que são usados em países do primeiro mundo. Agora, o mercado mundial na área de medicina laboratorial, ele movimenta quase 6 bilhões de dólares. E o mercado brasileiro, né, segundo dados que estão disponíveis, ele é responsável por cerca de 4,5% desse mercado mundial. Incluindo mercado público e privado. Público e privado. Aqui no Brasil, nós estimamos que sejam realizados cerca de 2 bilhões de exames por ano. A metade deles no sistema público e a outra metade no sistema de saúde suplementar. É uma participação relevante, mas, assim, dado o tamanho da população e como a gente estava falando, o envelhecimento, a tendência é de um crescimento importante e relevante nos próximos anos. Sim, Felipe, por muitos fatores. A gente já falou aqui do envelhecimento, e as pessoas envelhecem, precisam realizar exames, e esse é um fator. Mas, além disso, precisamos lembrar que hoje todos nós investimos mais em promoção de saúde, né? A gente faz exames preventivos, a gente faz rastreamento, que a gente sabe que vale a pena investir na prevenção, porque o cuidado, sobretudo em câncer, que é um setor que acaba exigindo grandes investimentos em tratamento, e hoje a gente tem cada vez mais drogas que são lançadas no mercado, drogas de alto custo, medicamentos de alto custo. Então, vale a pena prevenir, e para a gente prevenir, a gente precisa de exames, não é? Não só de exames laboratoriais também, como exames de radiologia, diagnóstico por imagem. A gente tem o exemplo aí da mamografia para as mulheres. No nosso setor, a gente tem o exemplo do Papa Nicolau, que já está sendo substituído até na área pública por exames de biologia molecular, com resultados muito mais efetivos, né? Trazendo mais proteção às mulheres. Esses são exemplos bastante clássicos. Essa questão da identificação, por que não
É curiosidade agora, que não é nem, é um dado meu, não é? Por que os médicos não tinham ou não têm, eu não sei como é que tá isso hoje, o costume de solicitar, por exemplo, em exames rotineiros, marcadores tumorais? Eu falo por conta própria. Minha mãe teve câncer há uns 20 anos atrás, e eu falei, pô, uma das perguntas foi pro médico foi, pô, mas pô, não dava para identificar isso antes, por que que isso agora aconteceu? Ah, o único país que faz esses exames preventivos para exames de pâncreas, que foi o que ela teve para câncer de pâncreas, é o Japão. Eu falei, mas é tão difícil? Não, é um marcador tumoral, um exame de sangue, e as pessoas não pedem. Bom, faz 20 anos que eu faço todo ano eu faço, eu solicito o médico. Mas assim, não, falta divulgação desse tipo de coisa ou tem alguma outra coisa por trás que não é, não sei, não é tão comum você ver alguém falar, eu fui lá e fiz um hemograma, tudo bem, mas a mesma amostra que você faz o hemograma, você pode fazer um marcador tumoral, né? 1, 2, 3, 4, 5 que tem lá disponíveis. Veja, o conhecimento médico ele avança a cada dia e os conceitos mudam. Hoje, para rastreamento, muitas vezes não está indicado você utilizar a identificação, a quantificação de um marcador tumoral para toda a população. Mesmo o PSA, Uhum. que historicamente é muito usado para o câncer de próstata em homens, ele tem a sua utilização para fins de rastreamento em toda a população questionada. Mas para casos específicos, ele está indicado. Uhum. Que casos são esses? Pessoas que têm história familiar. E hoje eu quero lembrar que a gente já tem disponíveis os estudos genéticos que possibilitam que nós identifiquemos mutações. Essas mutações já indicam uma predisposição a muitos tipos de câncer. Objetivamente, não se faz pedido de marcadores tumorais para toda a população, mas eles estão indicados para casos muito específicos. Casos em que há história familiar, casos em que já há fatores de risco para as pessoas, cada um tem a sua particularidade. Então, fumo é um fator de risco bastante conhecido. Agora, para algumas patologias, nós já acostumamos, né? A gente tem marcador de câncer de ovário, o CA125, que é utilizado para rastrear câncer em mulheres. Mas eles são muito utilizados também para acompanhamento pós-cirúrgico e para monitoramento pós-cirúrgico, de modo que nós acompanhemos os níveis depois que o câncer foi identificado. Então, hoje os médicos detêm esses conhecimentos e como a gente precisa realizar os exames certos para as pessoas certas no momento certo, a gente tem que ser muito cuidadoso na indicação. A gente tem um dado que é bastante assustador, que é o dado internacional, que saiu publicado no Lancet, que é um periódico muito reconhecido na área internacional. É um periódico que tem publicações científicas muito valorizadas. E um dos dados do Lancet é que 47% da população em vários países não tem acesso ao diagnóstico laboratorial. 47. 47%. E não é por outra razão que a Organização Mundial da Saúde já publicou, por mais de uma vez, uma lista de exames essenciais. E esses exames, eles estão recomendados aos países membros da Organização Mundial da Saúde, de modo que eles sejam oferecidos à população. Mas isso não quer dizer, de novo, que a gente tenha que oferecer todos os exames para todas as pessoas. Então, a gente precisa ter certos cuidados. E hoje, os médicos da minha especialidade, eles têm um papel essencial também na recomendação, na consultoria, né, para esclarecer quais são os exames que são recomendados para esclarecerem determinadas situações clínicas. Vocês vão lembrar
que nós somos muito acusados de realizarmos muitos exames. Muitos exames são feitos, existem excessos, existe superutilização de exames. Isso, em parte, é verdade, nós temos que reconhecer. Mas o que nós não sabemos, e os dados que eu sei aqui do Lancet são importantes, são os níveis de subutilização. Então, nós temos situações clínicas onde nós dispomos de exames, os exames estão disponíveis, poderiam auxiliar no esclarecimento de muitas situações e eles não são pedidos pelo médico, ou eles não são autorizados dentro de um sistema público, ou mesmo dentro do sistema de saúde suplementar. Então, tudo isso precisa ser muito bem entendido e nós temos um papel para esclarecer de que maneira nós podemos ter o uso racional dos exames. Esse é um desafio que nós temos que cumprir. A gente já houve um ganho de escala bastante relevante, inclusive uma certa consolidação no mercado. Isso não trouxe, de certa forma, o custo desses exames mais convencionais, digamos assim, ou que tem uma aplicação mais ampla na população como um toda, não trouxe o ganho de escala não trouxe esse custo para um patamar mais baixo do que já foi há muitos anos? Imagino que sim. Eu acho que sim, Felipe. Com a automação, nós tivemos uma redução de custos na fase analítica, que hoje, para muitos exames, não representa o maior componente do custo do exame laboratorial. O maior componente, muitas vezes, está na fase pré-analítica. Você precisa ter uma instalação, uma infraestrutura, cumprindo pré-requisitos da Anvisa, que nos obriga a termos estruturas preparadas de modo que nós não tenhamos repercussões na coleta ou mesmo na preparação de amostras, né? Hoje isso foi minimizado, como nós já conversamos aqui, com a coleta domiciliar. A coleta domiciliar, ela acaba reduzindo um pouco desse custo, não é? Mas a automação trouxe, sim, benefícios, trouxe mais eficiência para o nosso setor. Eu acho que não há dúvida. E um dos prejuízos que nós tivemos, né, foi exatamente com essa visão de comoditização. O nosso setor sofre um pouco com isso. O nosso também. Muito. A logística também. A logística também. Né? Eu espero que vocês consigam mais sucesso. Não, a gente está aqui batalhando contra o processo, né? Mas não é uma batalha fácil. Pois é, eu acho que o desafio é mostrar o valor Sim. dos diferenciais dos nossos serviços e o valor que ele pode contribuir. Mas sim, você falava na consolidação, Felipe, e nós conversávamos um pouquinho antes aqui no nosso café, antes da gravação, da consolidação que houve no nosso setor. Essa consolidação ocorreu sim, ela começou no ano 2000, com o DASA, adquirindo grandes laboratórios em São Paulo, e eu posso dizer que eu sofri exatamente com essa experiência, porque eu vim de um laboratório familiar, né, fundado pelo meu pai no Rio de Janeiro, que foi adquirido em 2002 no Rio de Janeiro pelo Grupo Fleury, junto com outros quatro laboratórios. Então a consolidação começou em 2000, o Fleury entrou em 2002 e hoje nós temos outros grandes grupos que atuam aqui no nosso setor. Qual é a vantagem da consolidação? Ela trouxe exatamente a questão da economia de escala, possibilitando que os custos se reduzissem, mas eu considero que, acima de tudo, nos centros onde os exames são realizados, trouxe uma garantia da qualidade maior, uma rastreabilidade de todo o processo, além da profissionalização, algo que o nosso setor precisava, porque tradicionalmente eu mencionei que os patologistas clínicos há décadas atrás eram considerados cientistas, ninguém tinha formação na área de gestão de negócios. Então nós tivemos que nos capacitar.
como fazer gestão de recursos humanos, Uhum. né? E outros tipos de gestão de modo a garantir a sustentabilidade dos nossos negócios. Hoje, eu acredito que o setor está bastante profissionalizado, muitos outros profissionais acabaram vindo e nos ensinando muitas coisas, o que é bom e o que traz benefícios para o nosso cliente final. Para vocês terem uma ideia, hoje, no atendimento de laboratórios, nós temos profissionais formados em hotelaria. Quanto que nós poderíamos imaginar uma coisa dessa, Faz todo Uhum. sentido. não é? Então são pessoas que entendem do De como melhor receber. atendimento, como receber Faz todo os sentido. nossos pacientes, né? Mas algo que não passava na nossa cabeça há algum tempo atrás. Eu tenho um aprendizado muito grande aqui, que foi aprendizado de hoje mesmo e da nossa conversa, que é, dada a consolidação, a criação de hubs, a automação nesses hubs, e aí o aumento da eficiência e da assertividade na execução dos exames, boa parte do desafio do setor está na logística da fase pré-analítica, né? Que você estava comentando, que é a coleta de amostra. Quer dizer, boa parte do sucesso do processo como um todo, já que vários outros parâmetros estão muito bem, evoluíram muito, tem muita automação, aí tem muita tecnologia, né? A logística da amostra chegando ao hub de processamento, digamos assim, não sei se é exatamente esse termo, é absolutamente fundamental. E eu acho que traz um olhar que aí na minha maneira de ver, um ponto positivo para a gente, que é uma empresa especialista em saúde. A gente é focado em saúde. Então, eu acho que ter parceiros assim no mercado que são focados no mercado, que são especialistas, a palavra é essa, né? Em saúde deve fazer toda a diferença para cumprir esse gap, ou não sei se é um gap, mas um potencial risco você ter parceiros que sejam extremamente especializados em fazer esse processo, que é um processo para especialista de logística e não do laboratório em si, né? Não, acho que a sua visão é perfeita, Gustavo. Eu diria que esse é um fator crítico de sucesso para que nós possamos oferecer resultados de exames confiáveis. Se a gente não tiver uma logística que cuide da fase pré-analítica, porque a gente tem materiais que precisam chegar no laboratório congelados, outros apenas refrigerados, outros a temperatura ambiente, outros que não podem ser Um muito intervalo X no específico. intervalo já Sim, a determinado. janela de tempo curta, né? É crítico. Então, até a coleta, até a fase analítica. Então, sim, nós precisamos de parceiros que entendam bem essa necessidade, que invistam, que tragam tecnologia para esse processo, né? Porque hoje a gente tem muita tecnologia, né? Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos caixas térmicas com medição de temperatura em tempo real. E eu sei que hoje nós dispomos desse Sim, recurso. sim. Talvez um esse é recurso que não está acessível para qualquer laboratório de qualquer porte, não é? Porque os transportes são feitos muitas vezes dentro de um município, mas muitas vezes os transportes são interestaduais, Sim. né? E temos amostras que viajam até para o exterior, né? Essa é uma outra oportunidade que precisa ser bem analisada, porque como nós temos centros aqui muito bem estruturados em termos de oferta de exames, nós temos sido procurados para a realização de exames para outros países, laboratórios de outros países. Então, nós precisamos receber amostras e, muitas vezes, enviar amostras para outros centros também bem estruturados. Em relação às amostras, eu acho que a gente já conversou bem, mas a gente precisa lembrar também que nós precisamos de insumos para realizar exames. Sim. Não é? Sem reagentes, os exames não são realizados. E nós já passamos da época de preparar os reagentes dentro dos laboratórios, embora uma quantidade muito pequena ainda seja de reagentes artesanais. Mas e os demais reagentes? Esses são importados. Então, os importadores trazem os insumos e esses insumos são
estocados em alguns locais e depois precisam ser conduzidos aos nossos laboratórios. E cada laboratório tem uma política diferente, né? Mantém níveis diferentes de estoque. E como nós conversávamos também hoje, isso representa investimento, que é um capital Parado, né? parado, que se você... O famoso custo de estoque. É o custo de estoque, vocês entendem muito bem disso. E com a profissionalização, nós passamos a entender bem que não vale a pena manter um estoque muito volumoso dentro dos laboratórios. Mas se nós tivermos uma operação logística que garanta que o reagente vai chegar no tempo necessário, com todos os cuidados e os pré-requisitos apropriados, é óbvio que isso é uma coisa que nos interessa. Até porque estoque não é só inventário, não é só produto, mas também é espaço, né? Espaço. Muitos dos laboratórios não têm um centro de distribuição exclusivamente desenhado para isso, mas operam seus estoques dentro do próprio centro de diagnóstico, né? Uma parcela daquele centro de diagnóstico. E aí ocupa o espaço que, por vezes, poderia estar sendo usado para realizar exames, né? Mais exames, né? É verdade. Então, hoje eu diria que, ao contrário de antigamente, o setor de logística ele se tornou muito mais visível para o setor de laboratórios e eu diria até para o setor de medicina diagnóstica como um todo, porque nós somos muito dependentes do setor de logística, sem o qual o nosso funcionamento será colocado em risco. É uma cadeia integrada internacional, né? O abastecimento é 100% produto importado. Hoje não existe produção nacional, é pouquíssimo, né? Existe produção nacional, a gente tem uma indústria de reagentes nacionais, mas ela abastece sobretudo pequenos e médios laboratórios, já com algum nível também de automação. Mas os instrumentos analíticos de maior complexidade, esses são fabricados no exterior e exigem reagentes também que são importados. Então, a nossa dependência ainda é grande. A gente tem aí um projeto, aí já falando um pouquinho de futuro, do Complexo Econômico Industrial da Saúde, que veio para estimular a produção nacional. As parcerias público-privadas, até as parcerias internacionais. A gente ouve falar, são dados públicos que estão na mídia, de parcerias que, mesmo durante a pandemia, com vacinas e outros insumos, foram estabelecidas aí pela Fiocruz com grandes produtores em nível internacional. Nós temos essa capacidade técnica e intelectual no Brasil, sem com dúvida. certeza. Sim, temos centros de pesquisa, temos grandes formadores de cientistas, e eu acredito que o Brasil está preparado para internalizar, né, essa demanda e produzir algumas coisas internamente. Vamos ver até que ponto os estímulos governamentais chegarão na ponta, porque a gente sabe que a política está bem definida, mas a indústria ainda se queixa um pouquinho de que são necessários mais estímulos, de modo que a gente possa colocar isso, concretizar todos os objetivos desejados. Puxar um pouquinho o gancho aqui para minha área. Dentro da área de medicina laboratorial ou diagnóstico, a questão da inteligência artificial, ela já é uma realidade operacional ou ainda é uma coisa que está se tateando, está estudando? Olha, Gustavo, também é público e notório que o segmento que mais tem evoluído com a utilização de inteligência artificial é a radiologia e o diagnóstico por imagem. Na identificação de imagens propriamente eu leio muito ditas, case e os radiologistas se assustaram bastante com esse novo horizonte que se apresenta, né? Porque parece que os resultados são muito promissores e hoje essa inteligência artificial já é utilizada muito para triagem. E o radiologista apenas confirma. Então, esses fluxos já estão sendo estabelecidos. Na nossa área, nós já temos identificação de células
do sangue por inteligência artificial. A gente tem bancos de imagem e por inteligência artificial, com automação, os hemogramas, que representam um exame muito rotineiro na nossa área, eles já utilizam inteligência artificial para identificar as células e, dali, poderem identificar quais são os casos que merecem uma maior atenção. E isso é muito vantajoso, porque quando a gente utiliza o microscópio, a visão humana ela é muito limitada. E ela se cansa. A gente, quando fica no microscópio, né, debruçado ali, procurando uma célula típica, a nossa vista ela acaba se cansando. E a tecnologia não se cansa. Ela identifica, compara com bancos de imagem e já nos apresenta um quadro pronto, indicando um percentual de amostras que essas sim vão exigir uma atenção humana. Então, isso tudo já vem acontecendo na identificação de células por hemograma, no exame de urinálise, nas amostras de urina, isso também é possível de ser aplicado. E as aplicações a cada dia crescem mais, viu, Gustavo? Deverá haver uma discussão grande a respeito de regulação, né? Sobre esse tema, ética médica, regulação. Vai ser uma pauta polêmica. Acho que nem médica, ética privacidade. Na utilização, de fato, porque essa é uma discussão ampla, né, na aplicação da inteligência artificial, independente da área, que é a questão ética. Sim. Nessa área especificamente. De viés, né, de bias, como que de fato tem tudo isso. É verdade, a visão de vocês é bem correta. E eu diria que, voltando um pouquinho para a inteligência artificial, Gustavo, a gente hoje tem o desafio de analytics, não é? Por quê? A gente sabe que a maioria dos dados que hoje preenchem um prontuário médico, são de dados originados em laboratórios, e são dados estruturados. Então, o que fazer com tantos dados? Então, o desafio de analisá-los de modo que eles possam predizer algumas doenças, comparar históricos, comparar dados epidemiológicos. Estamos tendo muitos resultados positivos de hepatite em determinada região. A gente consegue, com dados laboratoriais, até prever o aparecimento de uma epidemia ou depois de uma pandemia, quando ela se amplifica. Então, o desafio de usar a inteligência artificial, utilizando então os dados originados em laboratório, ele está presente e ele vai trazer benefícios, assim, eu diria, muito valiosos para a epidemiologia e para os sistemas de saúde. Agora, o Felipe trouxe a questão da privacidade, da ética, e a gente está numa semana, por acaso, não é? Eu sei que esse podcast vai ficar disponível, mas a gente está gravando esse podcast em março de 2026 e nessa primeira semana acontece um evento em São Paulo da Associação Médica Brasileira junto com a Associação Médica Mundial para discutir exatamente esse ponto de privacidade de dados e como a gente deve tratar, anonimizar os dados, e a gente tem uma declaração de Taipei que vai ser atualizada exatamente no evento que eu mencionei para tratar desse dado. Então, é uma preocupação mundial, tanto é que a Associação Médica Mundial promove esse evento, trazendo aqui para o Brasil essa discussão, e a Associação Médica Brasileira se insere, e a nossa Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Medicina Laboratorial, estará representada também nesse evento, dado que é um tema que nos interessa muito. Pô, que bom. Uma coisa que eu acho assim, a gente passou por vários temas, né? Mas aqui, se a gente tiver um plano diretor de país, se os dirigentes aí ouvirem assistirem ou Ficarem ouvirem inspirados. Esse podcast, eles podem se inspirar, porque a gente está falando aqui de tecnologia
celular, biologia molecular, né, avanço da medicina, facilitação para importação de produtos para diagnóstico, Prevenção à saúde, né? prevenção, dados, análise, isso tudo gerando longevidade. Então, se o governo tiver um pouquinho de um olhar aqui para o nosso podcast, ele pode se inspirar lá, porque assim, isso afeta, não é a área de saúde, né? Afeta o país. A gente está falando de tudo isso, ficar pessoas mais longevas, afeta o que a gente estava conversando antes, a previdência privada, a previdência social, né? Então, assim, acho que tem tema aqui, é um compilado de vários pra aprender muita insights coisa. aqui para os governantes aí darem uma atenção especial ao setor. Eu concordo, Gustavo. E nós temos tentado levar essa importância do nosso setor exatamente ao governo. Tanto é assim que já está proposta, por meio de um projeto de lei, uma política nacional do diagnóstico laboratorial. Nós acreditamos que, se houver uma tramitação rápida e uma eventual aprovação dessa política nacional ainda esse ano, que é um ano ainda eleitoral, um ano Difícil. atípico, complicado, não né? Os benefícios para a população, para o nosso setor, para a indústria que produz insumos e, consequentemente, para a indústria onde vocês atuam. Certamente os benefícios virão e o nosso setor crescerá ainda mais, porque nós teremos mais acesso, mais padronização, mais valorização dos profissionais que atuam no setor, mais benefícios para a população de modo geral, até para os médicos que utilizam os nossos serviços. De modo que nós estamos juntos com outras entidades do nosso setor, entidades dos farmacêuticos, não só dos médicos, entidades dos biomédicos, todos de braços dados, de modo que nós possamos influenciar positivamente para que essa política se concretize e que nós tenhamos um setor mais fortalecido aqui no nosso país. Não é um ano fácil para colocar para andar, mas eu acho que os objetivos são bastante claros, né? Ampliação de acesso. No final de tudo, a gente está falando de ampliação de acesso e qualidade de vida, né? Sem dúvida. Você tocou em dois vetores que são sempre críticos, né? Acesso e qualidade, né? Se o setor de saúde for abastecido com esses dois atributos ou vetores, certamente nós teremos uma saúde pública e uma saúde privada mais fortalecidos aqui no nosso país. Cobrimos todos os temas. O que você acha, Gustavo? Pô, para mim foi um MBA aqui em 1 hora. Deu para aprender bastante coisa, né? Bom, doutor Wilson, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Foi um grande prazer. Aprendemos muito. A gente deixa o espaço aberto para você dar uma mensagem final para todos que estão nos acompanhando. E, mais uma vez, agradeço muito a sua presença. Foi um grande prazer. Felipe e Gustavo, eu quero agradecer em nome do nosso setor, não só da entidade que eu represento, a das que eu mencionei aqui. Para nós é muito importante que o nosso setor seja mais conhecido e que sobretudo, nosso valor seja cada vez mais visível para outros setores e para a sociedade como um todo. De modo que eu fico muito grato pela oportunidade que vocês nos dão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.